Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em qualquer um outro país. Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação que eu vou fazer mais um vídeo aqui, e venho agradecer a vocês o apoio, a força que vocês dão no meu trabalho e pedir a vocês que continuem aí, me dando essa força, dando um joinha para mim aí, para o YouTube divulgar mais meu trabalho. Pedir para aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, me dar essa força aí, Eu estou aí na luta rumo aos 2.000 inscritos, E já estou bem pertinho de chegar. Só precisando de vocês, Que ainda não se inscreveram ainda, me dá essa força aí, Aquele irmão que desejar ter um dedo de prosa comigo, eu fico muito feliz, estou à disposição de qualquer irmão que quiser ter um dedo de prosa comigo. Quiser me fazer uma pergunta, ou mesmo algum irmão que não concordar comigo, quiser trocar uma ideia comigo aqui, quiser questionar alguma coisa que eu falei, é só vocês deixar nos comentários aí que desejam falar comigo. Eu deixo aí o número do meu WhatsApp para vocês, ou meu e-mail, se vocês preferirem, Fica à vontade, tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, eu queria pedir para vocês fazer bastante comentários. Eu gosto muito de bastante comentários, tá bom? Eu vou fazer um vídeo muito interessante aqui hoje. O tema do meu vídeo é: Jesus foi enviado à Terra ou ele se entregou como resgate pela humanidade? Bom, evidentemente que essa pergunta que eu estou fazendo aqui, eu não quero criar aqui uma certa rivalidade entre Deus Pai e Deus Filho. Claro que não. Eu não estou querendo criar uma rivalidade. O objetivo do meu vídeo, o objetivo dessa pergunta, que eu inicio o meu vídeo com ela aqui, é mostrar o valor do sacrifício resgatador de Jesus. É mostrar o valor do sacrifício resgatador de Jesus. Agora, por quê? Porque as testemunhas de Jeová se dizem ser o povo escolhido de Deus, povo escolhido de Jeová, eles não vêem méritos no sacrifício resgatador de Jesus. Não. Eles não reconhecem os méritos do sacrifício de Jesus. Para as testemunhas de Jeová, Jesus veio à terra cumprindo ordens de Jeová. Jesus veio porque Jeová mandou. E Jesus veio. Veja, meus irmãos, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus passou aqui, na terra, para as testemunhas de Jeová, nada daquilo tem valor. Os méritos são todos de Jeová. Bom, pelo que as testemunhas de Jeová dizem, até parece que Jesus nem queria vir. Até parece que Jesus veio porque foi obrigado a vir. Veja, meus irmãos, até parece que Jeová chegou para Jesus e mandou que Jesus viesse à terra e morresse, pelos pecados da humanidade. E Jesus falou para Jeová: negativo, não vou não. Jeová falou: você vai. Jesus falou: não vou. Vai, não vou. Parece que foi mais ou menos assim. Parece que foi mais ou menos desse jeito. Parece que Jesus veio sem querer. Jesus veio porque ele foi obrigado a vir, porque Jeová obrigou Jesus a vir. Parece que foi mais ou menos assim. Jesus não queria vir e Jeová falou: você é meu filho, eu estou te mandando e você tem que obedecer ao seu pai, então você tem que ir. Então, para as testemunhas de Jeová, o que aconteceu foi isso. A vinda de Jesus à terra, veja, meus irmãos, a vinda de Jesus à terra foi predita desde o jardim do Éden. Isso já estava nos planos de Deus desde o início. Isso não foi nada obrigado, Jesus não foi obrigado a vir. Jesus não veio porque Jeová mandou Jesus vir, não. Isso já estava nos planos, da nossa divindade sagrada desde o início, desde o jardim do Éden.
Não foi por acaso. Não foi por acaso. Deus não chegou para Jesus e mandou que Jesus viesse aqui à Terra encarnar, né, para salvar a humanidade, não. Veja, por exemplo, eu vou citar um exemplo para vocês aqui. Ali no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, veja que ali, quando Deus falou ali com a serpente simbólica, né, Satanás, o diabo, ó. Jesus disse para eles assim, para a serpente simbólica: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então, essa profecia que proferida ali no Jardim do Éden, né, que está ali no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, né, essa profecia se cumpriu quando Jesus morreu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, derrotando ali o pecado e a morte. Quando Jesus morreu na cruz, derrotando o pecado e a morte, essa profecia teve cumprimento. Quando Jesus derrotou o pecado e a morte na cruz, foi como se Jesus pisasse a cabeça, né? Foi como Jesus pisasse a cabeça da serpente simbólica ou Satanás. Porque o pecado e a morte vieram à existência por causa de Satanás, né? Então, quando Jesus derrotou ali o pecado e a morte, foi como que se Jesus pisasse a cabeça de Satanás, ou seja, aquela serpente simbólica. Agora veja, meus irmãos, e o sofrimento de Jesus, todo aquele sofrimento que Jesus passou ali, tudo aquilo que Jesus sofreu, aquela morte vergonhosa ali, né? Aquela morte como sendo um dos piores, como sendo malfeitor, tudo aquilo ali foi como se Satanás tivesse dado foi como se a serpente, né? Ou seja, Satanás tivesse dado uma mordidinha, ou seja, uma feridinha no calcanhar de Jesus. Agora, por quê? Por que nós podemos comparar o sofrimento de Jesus com uma mordida no calcanhar? É porque uma mordida no calcanhar, ela cicatriza rápido, né? Uma mordida no calcanhar, ela cicatriza rápido. E aquela mordida, ou seja, aquela mordida simbólica que Satanás deu no pé de Jesus, no calcanhar de Jesus, ela cicatrizou rápido. Ela cicatrizou dentro de 3 dias. Quando Jesus ressuscitou ali, né, no 3º dia, e aquela mordida, ou seja, aquele ferimento do calcanhar de Jesus cicatrizou. Então viram, meus irmãos? Mas agora vem uma pergunta muito importante. Jesus estava apenas cumprindo ordens de Jeová? Ou ele fez porque Jesus demonstrou, ou seja, demonstrou e demonstra amor à humanidade? Será que Jesus passou por tudo aquilo só cumprindo as ordens de Jeová? Será que Jesus fez aquilo só porque Jeová falou: você tem que fazer isso, você tem que fazer porque você é meu filho e eu estou te mandando fazer? Ou porque Jesus ama a humanidade e fez tudo aquilo por amor à humanidade? O que vocês acham, meus irmãos? Jesus fez por amor à humanidade ou Jesus fez por obediência ao Pai, como as testemunhas de Jeová afirmam e acreditam, né? Veja, meus irmãos, eu vou ler aqui alguns textos bíblicos que deixam claro que Jesus fez não apenas por obediência ao Pai. Eu não vou negar que Jesus é obediente ao Pai, sim. Não estou negando isso, não. Não estou negando que Jesus, com certeza, como Filho de Deus que ele é obediente ao seu Pai, né? Mas Jesus também, ele fez por amor à humanidade. E eu vou demonstrar isso claramente aqui com alguns textos bíblicos.
Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6. Aqui diz que Jesus a si mesmo se deu como resgate por todos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6. Jesus a si mesmo se deu como resgate por todos. A si mesmo se deu. Não foi apenas para cumprir ordens, não. Agora, Efésios capítulo 5, versículo 2. Diz que Jesus nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Veja, a si mesmo se entregou, a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Então, aqui em Efésios capítulo 5, versículo 2, mostrou que Jesus a si mesmo se entregou. Não foi simplesmente para cumprir ordens, não. Agora, veja, Hebreus capítulo 7, versículo 27, na parte B. Diz que Jesus foi um sacerdote que não como os outros sacerdotes, porque os outros sacerdotes ofereciam sacrifícios para os outros, mas tinha que oferecer sacrifícios também pelos pecados dele. E depois oferecia sacrifícios pelos pecados dos outros. Aqui diz que Jesus não é como os sacerdotes humanos que ofereceu sacrifícios pelos pecados dele e depois pelos dos outros. Porque ele fez isso de uma vez por todos quanto a si mesmo se ofereceu. Jesus se ofereceu de uma vez por todas, para todos quantos a si mesmo ele se ofereceu. Então Jesus se ofereceu como sacrifícios pelos pecados de todos. Não simplesmente porque Jesus estava cumprindo ordens do Pai. Agora veja, Hebreus capítulo 9, versículo 28. Diz também que Cristo, tendo oferecido de uma vez para sempre, tendo oferecido como sacrifício de uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Então veja, meus irmãos, Cristo se ofereceu. Não foi, você tem que ir lá fazer isso. Não foi Jeová que chegou para Jesus e disse, olha, você tem que ir lá na terra, se encarnar e morrer como sacrifício pelos pecados daquele povo, não. É evidente que Jesus é obediente ao Pai. Não estou negando isso. Mas eu estou dizendo que Jesus veio também por amor à humanidade. Porque Jesus amou tanto o mundo. Jesus amou tanto o mundo, né, que deu a sua vida como sacrifício pelos pecados da humanidade. Então Jesus amou, Jesus ama as pessoas. Jesus não apenas cumpre ordens, não. Não é como as testemunhas de Jeová dizem, né, que Jesus apenas cumpre ordens. Então vejam, meus irmãos testemunhas de Jeová que estiverem me assistindo. Eu não estou dizendo que o nosso eterno Criador não tem méritos. Claro que tem. Esse que você chama de Jeová tem méritos? Tem. Mas não apenas ele. Jesus também tem méritos. E muitos méritos nisso. Os méritos de Jesus são muito grandes. Jesus também tem muitos méritos. Veja que Jesus, ele se ofereceu. Ele se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. Então, nós não podemos negar isso. Nós temos que ser gratos ao nosso Pai Celestial, ao nosso Criador. Por isso, pelo sacrifício de Cristo. Mas temos que também ser gratos a Jesus também, por tudo que Jesus fez. Por tudo que Jesus representa para nós. Veja, meus irmãos,
Desprezar Jesus, desprezar o sacrifício resgatador de Cristo, desprezar o sacrifício resgatador de Cristo, achar que Jesus não fez nada, que Jesus apenas cumpriu ordens, eu considero isso como um ditado que a minha avó dizia, né? Quando uma pessoa que não tinha gratidão por nada, quando alguém fez uma coisa muito boa por uma pessoa e ele não tinha gratidão por aquilo, a minha avó dizia que aquela pessoa cuspiu no prato que comeu. Então, as testemunhas de Jeová, depois de Jesus ter vindo à terra, passado por tudo que Jesus passou e ter morrido como sacrifícios pelos pecados deles, e eles desprezar o sacrifício de Jesus, achar que Jesus não fez nada, eles estão cuspindo no prato que comeram. Exatamente. E eu digo mais um pouquinho, eu vou mais além do que a minha avó falava. A minha avó dizia que a pessoa que não tem gratidão pelo que outro fez por ele, a pessoa está cuspindo no prato que comeu. E eu digo mais um pouquinho além do que a minha avó dizia. Eu acho que a pessoa que tem capacidade de desprezar, não reconhecer o valor de algo muito importante que outro fez por ele, assim como Jesus fez algo muito importante para nós, e a gente não ter gratidão por tudo que Jesus fez, eu acho que não só cuspiu no prato que comeu, eu acho que a pessoa está defecando no prato que comeu. Então, as testemunhas de Jeová, elas estão defecando no prato que comeram. Porque Jesus veio à terra, encarnou, passou por tudo o que passou, morreu como sacrifício naquela morte vergonhosa, morreu como sendo um dos piores malfeitores, né, para salvar a humanidade, né? Entre essa humanidade estão as testemunhas de Jeová e elas não gostam de Jesus, não valorizam o sacrifício de Jesus. Para elas, Jesus veio para cumprir ordens de Jeová apenas. E não é bem assim. Então, o que acontece? As testemunhas de Jeová estão defecando no prato que comeram. É isso que elas estão fazendo. Não reconhecendo a importância do sacrifício resgatador de Jesus.